Fala, meus queridos alunos e alunas e assinantes do nosso canal. Bem-vindos de volta. Como vocês sabem, aqui no CSA, de olho na jurisprudência, toda semana um vídeo novo, com 3 novos casos que a gente analisa aqui, que foram destaques nos últimos tempos nos tribunais brasileiros. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui está meu Instagram, Thiago Simões, a equipe CSA formada pela FER e também o Instagram do Instituto Conecta Jus. Siga a gente nas redes sociais que estamos sempre produzindo conteúdos para vocês. Beleza? Vamos lá. Caso número 1, tá? Esse é um caso muito legal mesmo, porque é uma mudança de entendimento do STJ em matéria de processo civil, que é a minha matéria, né? Todo mundo sabe aqui, eu espero que pelo menos nessa altura do campeonato saiba, que processo civil é a minha, tenho coleção de livro de processo civil e assim por diante. Vamos lá. Item 1 da tese, isso aqui é um recurso repetitivo, beleza? Item 1. O agravo interno contra a decisão do tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial ou extraordinário, quando apresentado decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC, tá? Beleza. Esse é o que mais importa da tese. Então, vou contextualizar para vocês. O que acontecia, tá? Até antes desse julgado, tá? Até antes desse tema repetitivo, nós tínhamos o tema repetitivo 434 do STJ, que ele afirmava, tá? Que não seria considerado manifestamente inadmissível ou improvido, ou seja, não daria aso à aplicação de multa, tá? Os casos de agravo interno apresentado contra a decisão monocrática do relator, tá? Que julga o recurso, beleza? Que julga o recurso de forma improvida em razão de existir precedente vinculante do STJ. Por quê? Porque o STJ falava, olha, é o seguinte, você apresentou esse agravo aí para você exaurir as instâncias ordinárias e aí você ia ingressar com recurso especial, recurso extraordinário. Logo, ele não cabe aplicação de multa, beleza? Esse era o tema lá 434. O que aconteceu? Tá? Já com o CPC de 2015, o que aconteceu? Tá? Passou-se a criar um hábito nos tribunais superiores, beleza? De se negar a admissão dos recursos quando existir precedente vinculante, seja recurso repetitivo, seja repercussão geral, já julgados pelo STJ e pelo STF. Tranquilo? Beleza? Então, passou a ser um requisito de admissibilidade. Somente cabe recurso especial, somente cabe recurso extraordinário quando não houver um recurso anterior julgado em sede de precedente vinculante. Beleza? Inclusive, se criou 2 regimes de recurso. Por exemplo, tá? Se na instância ordinária, tá? Na instância ordinária, você vem e tem um recurso inadmitido, um recurso especial inadmitido em razão da existência de uma repercussão geral ou um recurso repetitivo já julgado anteriormente pelo STJ, beleza? Neste caso, desse indeferimento do seu recurso, você não pode apresentar agravo em recurso especial. Você somente pode apresentar agravo interno para o órgão, tá? Pela cúpula do tribunal local, beleza? Quem faz análise de admissibilidade de recurso especial extraordinário, para quem não sabe, no âmbito do tribunal local, é o presidente ou vice-presidente do tribunal local. Beleza? Então, quando ele inadmite um recurso especial ou recurso extraordinário, se já tiver sido julgado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral, não caberá agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Beleza? Só cabe agravo interno. Tranquilo? Então, por isso, veio esse entendimento do STJ. O STJ pensou, olha, seguinte, se não vai caber, tá? Agravo em recurso especial, porque não cabe recurso especial nesses casos. Por que eu não vou considerar manifestamente inadmissível aquele agravo interposto em face da decisão do relator, que já falou, olha, tem um recurso repetitivo aqui, amigão, você não pode continuar litigando, tá? Então, se a parte vai jogando esse processo para frente, o STJ entende que ele está sendo protelatório, beleza? Por isso que a lógica desse julgado é essa. Então, para vocês entenderem de novo, tá? O agravo interno interposto contra a decisão do tribunal de origem, ainda com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial extraordinário, quando apresentado contra a decisão baseada em precedente qualificado, tá? Autoriza a aplicação da multa do 1021, parágrafo 4º. Beleza? Então, a lógica do STJ é, se não vai caber agravo em recurso especial, se não vai caber recurso especial, por que você pode ficar brigando com esse processo e levar ele
para o órgão colegiado do tribunal local. Não pode. Então, para o tribunal local, no seu colegiado, já pode aplicar a multa. Beleza? Tranquilo? Esse era o antigo tema 434 que eu falei para vocês, tá? O que dizia o tema? O agravo interposto contra a decisão monocrática do tribunal de origem, tá? Com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial extraordinário, não era manifestamente inadmissível e infundado. Beleza? Não aplicando-se a multa. Mas isso deixou de existir. Agora, efetivamente, se recorreu da decisão do relator que aplicou o precedente vinculante, tá? Você submete sim à aplicação da multa. Tranquilo? Porém, não é sempre que vai aplicar a multa, beleza? Existem algumas duas exceções, tá? Quais são essas exceções? Não vai ser cabível a aplicação da multa quando alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente qualificado do STJ ou do STF. Ou seja, quando você chega ali na decisão monocrática do relator e fala, olha, seu relator, eu sei que você aplicou esse precedente vinculante, mas o que eu tô querendo aqui é fazer uma distinção, mostrar que meu caso não está dentro da moldura fática daquele precedente vinculante, ou eu acho que está na hora de superar aquele precedente, de fazer um novo precedente vinculante, tá? Então, por isso, você poderia apresentar esse agravo, exaurir a instância ordinária para poder chegar no STJ, beleza? E o segundo caso que não se aplica essa multa, tá? É quando a decisão agravada estiver amparada em julgado do tribunal de segundo grau. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, assim, mesmo que você tenha uma decisão contrária ao STJ ou ao STF, se o tribunal local estiver decidindo da forma que você está agravando, aí beleza, aí não pode se aplicar a multa. Tranquilo? Beleza? Porém, o STJ deixou escapar, assim, no meio da fundamentação, uma segunda hipótese, tá? Que não seria aplicada a multa. Quando? Quando a decisão não tenha transitado em julgado lá no STJ. Por exemplo, tem um tema repetitivo no STJ que já foi decidido, beleza? Tranquilo. Foi decidido lá no STJ esse tema repetitivo. Mas a parte lá no STJ apresentou recurso extraordinário. Então a questão ainda vai para o STF para ser decidido se o STJ acertou ou não, tá? Nessa hipótese não houve trânsito em julgado do precedente vinculante. Então a parte ainda pode apresentar o seu recurso especial lá embaixo e por isso esse agravo não vai ser considerado manifestamente infundado. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os dois casos aqui que se referem à possibilidade, uma terceira via de não aplicação da multa, tá? Tema repetitivo do 01 do STJ. Caso 2. A mera intermediação na contratação de show artístico sem licitação, tá? Com base em inexigibilidade do artigo 25.3 da Lei 866, não configura improbidade administrativa, na ausência de prova de superfaturamento ou benefício indevido, tá? O caso concreto era o seguinte: a prefeitura contratou um show de um cantor sertanejo para um evento de servidores municipais, beleza? Veio o Ministério Público e falou, tá de gracinha? Como assim você está contratando cantor sertanejo para cantar em evento municipal, tá? Não tem isso não, você não pode, você tá aqui violando os princípios da administração pública, né? Aí veio o STJ e falou o seguinte: olha, amigão, você já sabe que nessa altura do campeonato a lei de improbidade administrativa mudou. Então, assim, para se configurar a improbidade administrativa, você tem que preencher algum dos requisitos, pelo menos, tá? Lá no artigo 9 exige lesão ao erário, tá? Lá no artigo 10, tá? No artigo 9 exige enriquecimento do agente, tá? Lá no artigo 10, lesão ao erário, tá? E no artigo 11, violação a princípios da administração pública, tranquilo? Porém, somados esses três, entendeu? Qualquer um desses três, alternativamente, tem que ter obrigatoriamente dolo específico, tá? Então não existe mais improbidade administrativa por culpa, somente por dolo, beleza? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? O MP deixou de demonstrar superfaturamento. Se deixou de demonstrar superfaturamento, não cabe no artigo 10, tá? Não caberia no artigo 10, porque não houve dano efetivo ao erário. Se não houve superfaturamento, não houve dano efetivo ao erário, beleza? Também não seria o caso do artigo 9, por quê? Porque o MP não demonstrou que a parte que o prefeito, no caso lá, enriqueceu, que ele recebeu alguma propina por isso. Então, não seria o caso do artigo 9, tá? E também não poderia ser o caso do artigo 11, que é violação a princípios da administração pública, porque o MP, nesse caso específico, não demonstrou o dolo, tá? O dolo do agente em obter benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, beleza? Tranquilo. Então, não demonstrando dolo,
tá? Não demonstrando o dolo, não pode haver condenação em improbidade administrativa em nenhuma hipótese, seja no artigo 9, tá? Que é enriquecimento ilícito, seja no 10, que é lesão ao erário, seja no 11, que é violação a princípio. Todos exigem dolo. Beleza? Tranquilo? Isso estava no artigo, ou no informativo 857, RESP 2029-719 do Rio de Janeiro. E para fechar, nosso terceiro caso da noite, tá? Esse aqui é interessante porque é sobre processo penal na justiça militar, tá? A gente tem aqui muitos candidatos nossos que também querem a justiça militar e que dizem que é muito boa, dizem que ninguém trabalha lá. Só ouvi dizer, diz que é maravilhoso, tá? Caso 3. É possível a aplicação de acordo de não persecução penal no âmbito, tá, da justiça militar, tá? O que acontecia aqui? O STJ, até 2024, não admitia, tá, a aplicação do acordo de não persecução penal, tá, o ANPP, beleza? No âmbito da justiça militar, tá? Então o STJ não admitia. Porém, o STF, lá em 2024, falou, olha, se aplica sim, tá? Se aplica sim na justiça militar o ANPP. E por isso o STJ mudou de posição e passou também a admitir a aplicação do ANPP. Beleza? No âmbito da justiça militar. Então, hoje se aplica assim, tá? Então, nesse sentido, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28A do CPC, aplica-se aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Beleza? Aqui, de novo, sempre fica para vocês o convite para nosso grupo, tá? Também tá o link no âmbito dos comentários e fale com a gente o que vocês estão achando, o que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, assine o sininho aqui para sempre receber informação sobre vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima.